bem, amigos do programa Pauta Livre? Somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre, transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações. O Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Boa noite, amigos. É uma dificuldade imensa o sinal da internet. Está muito ruim, realmente. Eu espero que haja uma melhora com o passar do tempo, mas como eu havia programado essa live de última hora, eu não podia deixar de transmitir a vocês. Insisti 3 vezes. O nosso sinal está bem fraco, realmente. E hoje tínhamos muito assunto para debater aí, um 1º de maio, independente das catástrofes que estão acontecendo em razão do tempo, principalmente aqui no nosso Rio Grande do Sul. Mas isso nos reporta a que nós conversemos, falemos um pouco mais, e eu espero que vá havendo uma melhora gradual do sinal. A internet, eu pensei que talvez nós nem tivéssemos esta possibilidade diante dos relâmpagos e trovoadas que nós temos aqui na nossa região. A chuva é intermitente. Mas vou dar uma ida lá no estúdio 1. Aqui estamos nós, estúdio 1. Manequinhas, esse de Gravataí que nos deu uma boa noite, sempre está tecendo comentário de tudo que nós pedimos lá na nossa plataforma de YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. E é ele que diz que o tempo não está ajudando. Mas estamos no aguardo. Realmente agora eu espero que uma melhora vá acontecendo, o sinal oscila, o meu programa avisa, mas vamos tentando. Assuntos temos muitos, né? Depois nós tivemos também o Jorge Antônio, o meu amigo. Este é um emissário na área do esporte, principalmente do amador e o varziano,
E ele diz assim: boa noite a todos. Esperamos que as chuvas parem para o bem da população. Realmente está um dilema imenso essa chuva aqui no nosso Rio Grande do Sul. Já houveram anúncios de que helicópteros da Força Aérea Brasileira estão ajudando na recuperação ou no socorro daquelas pessoas flageladas. São notícias ruins, tristes e infelizmente estão acontecendo. Mas nós vamos tecer comentários dos mais variados possíveis. E tomara que a coisa melhore. Então já nem estou falando das catástrofes, estou falando do nosso programa, que hoje, 1º de maio, dia do trabalho ou do trabalhador, que é o nosso caso. Eu já estou aposentado, mas já labutei muito na vida, é por isso que eu gostaria que vocês também dessem alguma opinião sobre o trabalho de vocês, aquilo que vocês fizeram. Eu trabalhei toda a minha vida na área da segurança pública. Eu comecei com 18 anos lá na Brigada Militar, cheguei a graduação de 2º sargento da Brigada e lá em 78 passei para a Polícia Civil, sempre trabalhando em Porto Alegre, quando me aposentei lá em 2003. Já vamos para 23 anos de aposentadoria, mas isso por enquanto ainda não chegou lá, isso aí será lá no 1º de outubro. Então vocês, 21 graus a temperatura, eu gostaria que vocês também dissessem alguma coisa do trabalho de vocês. Entrou o nosso expert na área do esporte, Alexandre Marques, assim: boa noite, Severo. Que desespero das pessoas no Vale do Caí e do Taquari. Realmente está terrível a situação. Vale do Taquari, eles preveem ou presumem que dessa vez aumente ainda mais os flagelados da última enchente, aquela que recém eles estão se recuperando. Houveram promessas de comitivas, inclusive da presidência da República, na época a Janja, que veio liderando essa comitiva. Depois veio também o presidente Lula, mas não surtiu muito efeito. E agora houve o anúncio de que amanhã ele estará aqui no nosso Rio Grande do Sul, o presidente Lula, para ver a situação dos flagelados e a possibilidade de um auxílio maior da União, uma vez que os prefeitos pedem socorro ao governo estadual e, consequentemente, o governo Eduardo Leite pede auxílio ao governo federal, que também a União precisa auxiliar nessa hora de catástrofe. O Manequim disse assim: um feliz dia do trabalhador. Apesar de tudo, claro que nós temos que comemorar, nós que somos trabalhadores, que já, mesmo que aposentados, mas muitos ainda continuam produzindo. É o caso do nosso amigo Zé Sanguiné, que já está aposentado há algum tempo e é requisitado e sempre retorna ao trabalho, trabalhando como serviço extra, quer dizer, e ele mostra o seu profissionalismo. Mas eu vou tecendo alguns comentários aí, aqui no nosso Estúdio 2, e com a preocupação desse nosso sinal. Mas eu espero que ele vá melhorando ali, fica oscilando. Se houver algum corte na transmissão, vocês retornem ao canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Severo, que sabem que é uma questão do sinal que está muito oscilante. O Alexandre Marques também diz assim, que Copa do Brasil, o Ipiranga venceu em 2-1 o Atlético Paranaense, em Erechim, no jogo de ida, e o jogo do Inter e Juventude ficou lá para o dia 10, numa sexta-feira, às 21 horas, e então é no Gigante da Beira-Rio. Não esqueça. Muito obrigado, Alexandre Marques. Nós colocamos ali, hoje não tivemos um preâmbulo, mas o atraso do início não foi culpa nossa, era o sinal que não nos permitia. Eu não sei por que a nossa amiga representante feminina, a Janei Lima, e também o seu esposo, o Henrique da Silva e Silva, o casal 20,
ainda não está conosco. Mas vou dar uma passada lá no Estúdio 1, que nós temos anotações aqui também muito importantes. É aqui que nós estamos. Além de Gravataí, que havia anunciado já anteriormente de que não haveria aulas e creches municipais, agora nessa quinta-feira e na sexta-feira, há pouco tempo, também o governador Eduardo Leite anunciou que as escolas estaduais também não estão suspensas as aulas nessa quinta, que é amanhã, no dia 2, e no dia 3, sexta-feira. Também não podemos deixar de falar da crítica que nós temos daquele evento promovido pelo presidente Lula, que foi lá na Arena Líquida, lá do Corinthians, em São Paulo, nesse 1º de maio. Mas realmente público pouco compareceu. Também para desgosto da Globo News, que é aquela agência que promove e muito ao governo atual. E também o UOL. E eles ficaram tristes, os críticos, de comentarem o evento. Pessoas do público, aquelas pessoas que seriam para assistir realmente a promoção, esses não compareceram. Apareceram sindicatos, CUT, CGT, todos esses sindicatos aí, aqueles que foram privilegiados pelo governo Lula, porque agora voltou ao imposto sindical, e aqueles que não concordavam deveriam ir assinar pessoalmente e desistir. Um transtorno que houve ao trabalhador. Então, hoje, no dia do trabalho ou do trabalhador, pouco tinha para se comemorar. Mas o presidente Lula, como sempre, a culpa não é dele. Ele colocou a culpa de um dos seus ministros, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, dizendo que o ato estaria sendo mal convocado. Sabe quem é ele? É o Márcio Macedo. E ele diz que a coisa não vai ficar assim. Eu não sei qual a providência que ele vai tomar. E outra, Tribunal Superior Eleitoral. Mais um crime eleitoral cometido pelo presidente Lula. Ele ovacionou e pediu os votos ao futuro candidato à prefeitura de São Paulo, que é o Boulos, que ficou numa situação ruim, e o tribunal ou o Ministério Público Eleitoral tem que tomar uma providência. Será que ele será cassado? É meio difícil, mas aconteceu esse crime eleitoral, e foi hoje, foi num palanque lá na Arena Corinthians. O 1º de maio, não esquecendo que 1º de maio de 1994, também nós tivemos a morte daquele nosso grande piloto de Fórmula 1, que foi o Senna, o Ayrton Senna. Aconteceu lá em 1º de maio de 1994, em São Marino, lá em Imola, na Itália. Mais uma data que marcou esse 1º de maio em outra oportunidade. Também a amenizada da imprensa, principalmente economistas que apoiam o governo, diz assim: o desemprego subiu pelo 3º mês seguido e atinge 8,6 milhões de brasileiros em março. Mas isso pode ter um lado bom. Eu não sei qual o lado bom, mas são economistas que dizem. Eu vou dar uma passada lá no Estúdio 1, porque entrou agora, nos dando uma boa noite, o Mauro, que ele é da empresa Sul Reboques, aquela empresa que produz reboques, tem uma qualidade imensa e é muito requisitado. E ele nos está nos dando uma boa noite. Mauro, diz alguma coisa da tua empresa, diz qual o endereço, qual o telefone de contato. Nós não temos patrocinadores, nós temos interesse de sempre divulgar os nossos amigos.
Basta dizer que agora estamos até mudando o uniforme, e isso eu só tenho também a elogiar uma empresa, a Flash Sports. Estamos sempre aqui anunciando e falando alguma coisa. É na rua Nelson de Oliveira Lopes, 539, na Cachoeirinha, no nosso Rio Grande do Sul. Os contatos são pelo DDD 51, pelo 3041 2871, também pelo DDD, o 99 31 20 390. É Flash Sports. Se você tem material esportivo ou quer fardar a sua equipe, esse é o lugar, Flash Sports. E ele assim, fala sobre os jogos da dupla Grenal. Vai ter jogo, será adiado? Não, já foi dito. O jogo do Inter e Juventude foi adiado lá para sexta-feira próxima, no dia 10, 21 horas. Por enquanto é o único jogo que tem que ser adiado. Aguarda um pouco, temos que prolongar um pouco as informações, e a CBF foi um pedido da Federação Gaúcha e atendido pela CBF essa transferência pela Copa do Brasil. Depois serão, quando acontecer esse jogo, serão 3 jogos consecutivos, Inter e Juventude, 2 pela Copa do Brasil e uma pelo Brasileiro. Vai ser uma enxurrada de jogos, e Inter versus Ju vai chegar a nos cansar. Agora sim, dou uma vinda aqui no Estúdio 2, novamente para dizer que a presidente da Cooperativa dos Garimpeiros diz que a destruição de dragas e balsas lá no Rio Madeira é uma pura covardia, porque também temos garimpeiros que são legais, nem todos são ilegais. E a Polícia Federal coloca fogo e incendeia as balsas, que é algo que realmente elas têm um grande valor econômico. E tem essa associação, e por isso que ela contesta e diz que não tem cabimento essa destruição sumária das balsas. Lá no Mar do Sul da China, também navios chineses danificaram um navio filipino da guarda costeira com jatos de água. Lá existe uma disputa, e esses 2 barcos chineses com jatos de água danificaram então esse navio filipino. A prefeitura de Veneza, ela tomou uma atitude que alguns criticam e outros elogiam. Ela começou a cobrar uma taxa de 5 euros, ou na nossa moeda, equivalente a R$30, para turistas que visitam a cidade. E eles dizem que com isso a cidade se torna um museu em céu aberto. Como eu estou fazendo logo o programa ao vivo agora, e quando melhorou o sinal, ele decai e volta novamente, a preocupação imensa, até a minha pronúncia não sai correta. Mas não esquentamos a cabeça, agora são 21 horas e 30 minutos, nós vamos até 22 horas, se o sinal permitir, mas por enquanto está dando. Também nós não podemos deixar de comentar aquele show que haverá daquela popstar internacional que é a Madonna, indiscutivelmente de um grande talento. Mas críticas estão havendo aqui no nosso Brasil. Por quê? O 20 milhões de reais é o seu cachê. Esse já foi oferecido e ofertado, 10 milhões pela prefeitura do Rio, e também mais 10 milhões pelo governo do Rio. A justificativa que eles têm é de que haverá retorno na área turística. Claro que os hotéis e os lugares estão lotados, mas eu acredito que para esses órgãos públicos o retorno de 10 milhões eu acho que vai custar muito. Mas também quem está lucrando, por quê?
o aniversário de 100 anos é do Itaú. E promoções haverão, mas o Itaú não paga para os órgãos públicos. Vai pagar para a Rede Globo de TV em promoções do show da Madonna. Ela já garantiu mais de 60 milhões. A Rede Globo que vai fazer a transmissão. Inclusive está havendo disputa de beleza dentro dos bastidores com seus apresentadores. Os que já compraram o direito à produção e à propaganda é a Heineken, o próprio Itaú, que é o banco que está aniversariando, e a Madonna é a sua representante no mundo, e também a Nivea. Também, não esquecendo que nós... Bom, mas vou dar uma passada lá no Estúdio 1, porque os nossos amigos já estão interagindo e nós não podemos de falar com eles sempre que eles nos questionarem. Depois vem o Laurino Nispit, esse sim, ali de Nova Santa Rita, o pequeno grande goleador, aquele homem que se preocupa sempre com as mídias sociais e também com os projetos sociais, e nós elogiamos demais. Ele é um trabalhador, hoje ele ainda está em atividade, trabalha num sítio e também numa área de lazer, convive com os animais, com as plantas e com a natureza, é um felizardo e está sempre conosco. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Já dei um like e um abraço a todos os telespectadores do programa Pauta Livre nesse dia em que todos nós comemoramos, é o dia do trabalho e o dia de nós, trabalhadores. Depois veio ele, do Casal 20, o capitão Henrique da Silva e Silva, meu amigo da turma CFS 1972, naquela época, sargento da brigada, hoje capitão, já também com seu lazer garantido e aposentado, mas também é um trabalhador que militou por toda a sua vida na área da segurança pública como nós. E ele assim: boa noite, Severo. A minha solidariedade a todos que sofrem as consequências das chuvas intensas no nosso estado. E isso nós não podemos deixar de comentar, embora que nós tentemos que o nosso programa trate só de coisas boas, mas nós não podemos pensar só em coisas boas, porque as coisas ruins também acontecem, infelizmente, nessa situação, em razão da natureza. E assim é a nossa natureza, infelizmente. Mas não quer dizer que nós não nos lamentemos. O Mauro diz assim, ó: Severo, fiquei sabendo agora que a RS-20 está interditada. Não sei a parte. Acho que para Taquara. Realmente houve uma interdição. Como aqui o nosso estúdio fica aqui na Morada do Vale 1, que é nesse trajeto, realmente está tudo inundado aqui em Gravataí. O tempo não para. Em momento algum as chuvas, a gente tem esperança de que a chuva vai parar, mas temos trovoadas, relâmpagos ao longo, e segundo a previsão, as notícias não são melhores do que isso. Se prevê que nós teremos chuvas ainda intensas até sexta-feira. Então nós vamos ter que nos lamentar, nós que somos privilegiados, que estamos num lugar onde não somos atingidos. Eu estou falando no meu caso. Eu espero que vocês também, se algum de vocês esteja numa situação ruim, digam para nós. Essa é uma conversa entre amigos e é muito bom que nós falamos do nosso serviço, falemos das nossas atividades profissionais, falemos do tempo. Agora 20 graus a temperatura. Nós temos, essa é a finalidade principal do programa, é um bate-papo entre amigos. Nós temos muitas notícias aqui em meio, mas só para termos argumentos de conversarmos uma hora, embora que reduza um tempo, que é o caso que reduziu hoje, até porque o nosso sinal estava complicado. Eu pensei que nós não poderíamos ter essa live. Agora, embora que elas aconteçam por acaso, e eu vou anunciando, porque a real razão é a atividade da plataforma de YouTube, no nosso canal de Pepe Severo ou Luiz Pedro Nélio Severo, que nós tenhamos edições todos os dias. Todos os dias, alguma notícia que acontece, eu faço um apanhado, coloco um fundo virtual e editamos essa notícia
para que estejamos sempre em atividade. Lives nós não teremos com aquela frequência que nós sempre anunciávamos, que era segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Agora nós vamos ser mais moderados e faremos assim essas lives, fugindo do futebol, que pode atrapalhar as nossas edições, e esporadicamente, mas a gente anuncia. Por isso que eu peço que vocês, além de dar aquele like, que se inscrevam no canal, que incentivem outras pessoas que também se inscrevam no canal. Nós aplicamos muito, agora nós temos inclusive microfones personalizados, estamos mudando o uniforme da emissora, que logo logo teremos novos uniformes, até para fazermos cobertura que havíamos parado. Basei com o nosso amigo Betão lá de Marisul, e ele disse que chamaria muita atenção fazer cobertura sobre esporte. Mas vamos continuar desta forma, falando de futebol, falando de esporte e falando também com a pauta livre. A pauta são vocês que decidem. O Laurino Speech, ele diz assim, ó: amigo Severo, sábado, lá no dia 4 de maio, às 11 horas eu estarei na rádio Santa Rita, 87.9 FM, contando sobre as conquistas no esporte aqui em Nova Santa Rita, em Canoas, e também aquele tricampeonato da Copa Amizade 3. Muito bom, Lauri. Realmente tu tens todas essas qualidades e vai ser explorado na emissora. Vocês então assistam a esta emissora. É 87.9 FM. É lá em Nova Santa Rita. Parabéns, porque tu és requisitado, porque realmente mostra tuas qualidades na área que tu labutas. Além do teu lado profissional, o lado das mídias sociais e também as conquistas no amador e no varziano. Já disputasse o máximo que seria, que tu pensou que seria o máximo, que seria o estadual da Federação Gaúcha de Futebol do Master, e agora vai disputar o Mundial de Master. Então tu está tendo conquistas dia a dia. Aí veio ela, já que a Janei não veio até agora, representante do lado feminino é a Elvira, a mãe do nosso amigo João Batista. Essa fala lá de Arujá, São Paulo. Eu acredito que ela não esteja com toda essa inundação que nós temos aqui no Rio Grande, Elvira. A situação aqui está caótica. Basta dizer que a Força Aérea está ajudando com helicópteros para recolher pessoas flageladas que estão ilhadas, que não têm nem contato, não conseguem sair de suas casas. Tem cidade, nós temos uma aqui que é Sinimbu, uma que mostra uma das maiores tragédias. Inclusive a prefeita falou que está com tudo destruído aqui no nosso sul. E ela nos dá uma boa noite, amigo Severo, um bom retorno com a live. Fica com Deus, muito obrigado. Nós todos precisamos da presença de Deus, principalmente essas pessoas que estão flageladas, estão sofrendo as intempéries. Logo depois veio outro também de Arujá, que é o filho da Elvira, é o João Batista. Diz assim: boa noite, meu amigo Severo, um bom programa do Pauta Livre. A live vai ser de quarta-feira, Arujá, São Paulo? Não, agora eu já disse. Essa live será esporadicamente e ela não vai ter um dia próprio. Nós vamos fugir do futebol, principalmente já que nós transmitimos aqui do Rio Grande do Sul. Claro que tu tens uma outra programação que é em São Paulo, realmente palmeirense que tu és, e o Palmeiras está bem, temos ali, mas nós temos que nos basear do local aqui, né, que é o nosso Rio Grande do Sul. Então aqui eu fujo de jogos da dupla Grenal e também do Juventude, que são os três representantes por enquanto na Copa do Brasil e também no Brasileiro. Então nós não temos uma data certa. Por isso que eu peço que você se inscrevendo no canal, o canal sempre vai dar um aviso. Mas vocês, que principalmente a ti, que é nosso amigo no WhatsApp, a gente sempre divulga ali o link dizendo que haverá o programa, faremos aqueles anúncios. Basta dizer que hoje o pano de fundo foi muita chuva, porque aqui nós temos chuva. O nosso sinal não é bom
vamos passar todo o programa com o sinal bem debilitado. E nós estamos passando um trabalho e eu espero que não haja nenhum corte na nossa transmissão. Estamos com dificuldade, eu pensei que não conseguiria nem iniciar o programa, porque o meu programa, que é o OBS Studio, ele anunciou que o nosso sinal estava muito fraco, como persiste fraco até agora. E ele diz que a taxa de bytes de transmissão não é boa. Então, se vocês têm algum corte aí, saibam que não é um problema de vocês, é um problema aqui da nossa transmissão. E nós temos o tempo todo trovoadas, relâmpagos, e além de toda a chuva que nós temos promessa de mais chuvas. Se vocês entrarem conosco, eu retorno ali. Agora venho aqui ao Estúdio 2 para dar mais uma conversa aqui. Por exemplo, nós temos a falar também a crítica a desoneração da folha de pagamento de empresas que poderão desempregar 1 milhão de pessoas. Isso já agora no dia 20 de maio, aonde incidirão os novos tributos. A partir do 20 de maio, porque inclusive houve agora um apelo do presidente Lula, inconstitucional e ilegal. Ele apelou para o ministro do Supremo, que de uma maneira monocrática, o Zanin, que é o seu amigo, que embora que ele diga que não, e o seu ex-advogado de defesa, porque seguindo os trâmites normais, o Congresso, que tem a competência devida, votou pela desoneração da folha de pagamento de 17 empresas. O presidente Lula vetou alguns desses itens. Retornou ao Congresso e o Congresso voltou a derrubar o veto do presidente, conforme diz a Constituição. E o presidente, ignorando a tudo isso, pediu ao Supremo, solicitou ao Supremo Federal e foi atendido pelo Zanin, que de uma maneira monocrática suspendeu também essa desoneração do Congresso Nacional, e isso poderá causar um grande desemprego, mais um presente do presidente Lula. Porque não esqueçam que qualquer pessoa pode entrar no Supremo Tribunal Federal contestando qualquer atitude, é a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Assim é a nossa lei brasileira. E é com isso que o presidente do Senado quer terminar dessa gente. Mas vejam só a notícia que tem aqui. O presidente Lula triplicou a verba de emendas para parlamentares e destina 14 bilhões no ano de eleições municipais. Será que isso aí tem alguma coisa a ver? Aí vem essa notícia aqui, ó. Desemprego sobe pelo terceiro mês seguido e atinge 8,6 milhões de brasileiros no mês de março. Também algo inédito e bem diferente, a abertura da AgriShow. Foi lá em Ribeirão Preto, São Paulo. Foi no domingo que aconteceu a abertura oficial com os portões fechados. E foi um boi de piranha queimando. Foi o Geraldo Alckmin, aquele que é o vice-presidente, que pouco participa. Muitas vezes a Janja substitui as suas ações. E ele fez com os portões fechados. E a primeira vez em 29 anos que acontece isso. Mas lá na segunda, com a presença e a convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a AgriShow lotou. E ele havia apelado quando estava acontecendo a abertura oficial com portões fechados lá, na mesma cidade de Ribeirão Preto, o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião junto com dois possíveis sucessores dele, caso
ele continue inelegível, que é o Ronaldo Caiado, em quem nós apostamos e muito, que deve ser o indicado pelo presidente a candidato à presidência em 2026, governador de Goiás, que está mostrando uma sua competência, principalmente na área de segurança, que é onde as pessoas mais clamam, e Goiás está sendo um exemplo. E depois o Tarcísio de Freitas, que também poderá ser um indicado. Mas como o governo do estado de São Paulo é o mais importante do país, eu acredito que mesmo que ele faça uma excelente gestão, o Tarcísio não deve ser o indicado a candidato da presidência da República. Nesse momento nós aplicamos no Ronaldo Caiado. Tem o Romeu Zema, que também corre por fora, que também tem a mesma filosofia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou dar uma ida lá no Estúdio 2, porque quem teceu o comentário foi lá de Arujá, São Paulo, o nosso amigo João Batista. E ele diz assim, ó: ô Cássio Severo, mas continue firme, estamos juntos. A minha solidariedade com as pessoas que estão sofrendo transtornos com as cheias. Um abraço, sou eu aqui de Arujá, São Paulo. E ele complementa assim, ó: boa noite, Zé Sanguiné. Deixa seu like no Pauta Livre, amigo. Mas o Zé Sanguiné falhou conosco, ele recebeu o link de que nós estamos fazendo o programa, mas não participou conosco. Infelizmente é um amigo nosso que não participa, também o Alberi Nascimento Cardoso, que havia me questionado se nós havíamos parado com o Pauta Livre, e recebeu o nosso link, mas não compareceu conosco. Mas o nosso link fica postado ali na plataforma de YouTube, e a qualquer momento, mesmo que eles não participem nesse momento conosco, em outra oportunidade eles vão poder participar, só não na nossa live, mas vão tecer comentários ali na plataforma. E nós não esquecemos desses nossos amigos. Também eu tenho uma amiga, a Nara Helena, lá em Capão Novo, que está se recuperando de um catéter que fez no seu coração, no Instituto Coração, em Porto Alegre, e nós estamos torcendo por ela. Nara Helena, nossa amiga, se recupere logo, logo, porque nós estamos torcendo por ti. E eu retorno aqui, pode ser que nesse meio tempo ainda, o João Batista, o Zé Sanguiné participe conosco, talvez ele esteja recebendo um sinal muito ruim e por isso que não deve estar conosco. Vejam só, muitas decisões do Supremo Tribunal Federal estão interferindo, inclusive, na justiça de outros lugares. Olhem só essa aqui, ó. Um promotor de justiça de Presidente Getúlio, essa cidade é em Santa Catarina. Ele forçou uma mãe e promete multá-la de 3 a 20 salários mínimos caso elas continuem a se negar a vacinar o seu filho de Covid-19, além de sinalizar com a perda do pátrio poder. São decisões do Supremo Tribunal Federal que estão interferindo na decisão da justiça em todo o Brasil. Também o presidente Lula, como você sabe, a fracasso no evento de hoje lá na Arena Corinthians, ele acreditou o ministro Márcio Macedo. Diz ele que vai tomar uma providência. Mas eu espero que o Tribunal Superior Eleitoral também tome providência naquela pedida de voto para o Boulos, uma vez que não é permitido ainda. Porque ainda nós não temos essa solicitação. O que interessa para nós que a mídia fale sobre a separação de Belo e Graciane por causa do personal trainer? Então são notícias bobas que acontecem e nós temos que engolir essas notícias. É o que a imprensa diz. Vários problemas estão acontecendo e a imprensa se preocupa com separação de casais. Importante também aqui no nosso Rio Grande do Sul, que após uma decisão do nosso governador Eduardo Leite, trazendo prejuízo principalmente ao funcionalismo público,
Primeiro, por não dar reajuste nenhum. Agora recuou. Primeiro ele disse e pediu que as organizações sociais das entidades, principalmente da área de segurança, que falassem aos deputados que havia a necessidade da Assembleia Legislativa aprovar o ICMS de 19%. E agora ele retirou o projeto. Então, o funcionalismo público que havia se iludido de que o governador Eduardo Leite teria algum aceno de reajuste, esqueçam. Agora retirou o projeto e não vai acenar coisa nenhuma. Com isso, ele também havia decidido e colocado uma tabela para os hospitais, que os hospitais diziam que seria impossível atender aos associados do IP Saúde com aquela tabela. Com a negativa dos hospitais de atender aos associados, ele entrou com o Tribunal de Justiça determinou que os hospitais cumprissem. E agora os hospitais, depois de uma tabela de dizer que não atendiam mais, uma quantidade relativa de hospitais que não atendiam, os principais do estado não atenderiam mais os associados, hoje foi divulgado na imprensa que os hospitais recuaram e manterão o atendimento dos segurados do IP Saúde. Eles dizem que é uma medida de natureza humanitária o atendimento dos funcionários. Também, falando de funcionários demitidos do Google por protestos contra Israel, eles prestam queixa num conselho trabalhista. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1, porque o Mauro retornou falando conosco assim, estamos na escuta, Severo, acompanhando as notícias sobre as chuvas e alagamentos. Essas notícias é o que mais tem. As redes sociais, nesse caso nós podemos dar credibilidade às redes sociais, mas aqueles que dizem aonde está acontecendo. As pessoas pegam às vezes um vídeo e simplesmente lançam nas redes sociais. É uma hora em que a preocupação das pessoas é muito grande. Então são coisas que causam um trauma muito maior. Mas nesse momento nós podemos nos lamentar do que está acontecendo e estamos muito atentos. E principalmente para quem viaja, é bom estar com uma atenção permanente das estradas interditadas. Previsão de chuvas? Muito aqui na nossa região. Continua com trovoadas e relâmpagos e o prenúncio de que muita chuva nós teremos ainda essa noite. O meu amigo Henrique da Silva e Silva, que a Janei não compareceu conosco quase ao término do programa. Faltam 5 minutos, Henrique. E ele diz assim, só para constar, deixei um like e toquei o sininho. É isso aí, sempre eu peço que vocês continuem inscritos no nosso canal, até para que saibam quando vai acontecer uma outra live. Ela não tem uma data certa, mas ela vai acontecer com certeza. Nós temos essa nova metodologia, principalmente hoje nós ficamos contentes com a quantidade imensa de espectadores, embora que outros que normalmente participam conosco hoje não estivessem. É o caso do Zé Sanguiné, o Betão, o Alberi, o meu irmão também, o Coronel Severo. Esse pessoal não compareceu conosco, mas a live está bom. Aí chegou ele, o Thatcher, esse diz assim, saudações tricolores. Ele falou, mas vem de um empate. E eu não sei se é bom, é um time que disputa a Série B do Brasileiro, é o Operário. O pessoal pensava que até o Operário lá do Mato Grosso, não, o Operário do Paraná, um time de menor expressão. E ele dizendo assim, saudações tricolores, se dirigindo ao Grêmio. E dessa vez, com esse resultado, não teve derrota, não teve chilique do treinador, o Renato. Um empate. Eu acredito que diante da diferença técnica dos jogadores ou dos times, além da folha de pagamento incomparável, eu acredito que agora sim, vai passar, pelo menos nessa fase, porque o time realmente é isso aí. Ele diz não é o Globo, mas isso foi tempos passados. Na atualidade,
o imortal não está sendo imortal. Na outra, ele está lá na Bahia, mais uma vida que se foi. Vamos ver até quando que a experiência do treinador Renato, tudo bem. E ele diz assim que se o Renato fala, ele concorda, realmente o Renato é ídolo. Mesmo que deixe que faça algo inédito, retire todos os seus jogadores do banco, coisa inédita, e ele vai ser julgado pelo Tribunal Superior de Justiça Disciplinar. E isto é inédito, ainda não tinha acontecido. Mas vamos ver como é que fica. Mas é o teu Grêmio, torce por ele. Eu só tenho esse comentário com o que eu vejo. Resultados, é isso aí. Empate do Grêmio ontem, que com a qualidade da equipe adversária não foi um bom resultado, mas se tu estás saudando, tudo bem. O Cudê é treinador do Inter, não te preocupa com o Inter, deixa pra lá. O Inter é aquele time que também é cheio de estrelas. Ele está tendo dificuldade realmente, mas dificuldade em manipular as estrelas e preparar um esquema de jogo. É outra história. E esse não veio de derrota. Então nós temos que falar daquele que é imortal, que vem do empate e também anteriormente de uma derrota. Tudo isso nós temos que tecer comentário de uma moda geral. Clubismo deixamos de lado. Mas agora sim retorna ao Estúdio 1. E o Tati só aparece quando nas boas e nas médias, porque o empate não é uma boa, mas ele só vem nas boas. Quando o Grêmio perde, com certeza nós sabemos que teremos um a menos na live. E é ele, é o Tati, é o filho do Henrique e da Janei. Mas continue intercedendo conosco, falando bem do Inter, falando mal do Inter, falando bem do Grêmio, seja como for. Cheguei a ficar rouco, cheguei a quase que estragar a minha voz, mas vou falar um pouquinho. Por exemplo, que o Tarcísio e o Nunes recusaram o convite do Lula no ato do 1º de maio. Parece que eles já sabiam que seria um fracasso. Isso aí. Também aqui no estado, quanto a cheias, notícias tristes que nós não gostaríamos de dar. Nós já temos agora 10 mortes e 21 pessoas desaparecidas. E infelizmente esse número deve aumentar. São números que nós não gostaríamos de divulgar a vocês, mas é notícia. Por exemplo, a Força Nacional também vai ficar mais um mês lá no Rio de Janeiro. São aproximadamente 300 homens para patrulhar as estradas através do Ministério. Foi requisitado e quem autoriza é o Ministério da Justiça e da Segurança do Lewandowski. E não esqueçam que nós já tivemos 3 milhões de gastos com equipamentos, armas e materiais adquiridos por essa Força Nacional. A Força Aérea Brasileira enviou helicópteros para resgate após um pedido de urgência do governador gaúcho. O Ministério da Saúde também ampliou a vacinação contra a gripe para todas as pessoas acima de 6 meses. Em Porto Alegre, também, diante das cheias do Guaíba e da Correnteza, as viagens do catamarã foram suspensas. Uma comitiva de ministros deve vir ao estado no Rio Grande do Sul. Essa era uma primeira notícia, mas agora o presidente Lula anunciou que amanhã estará aqui no nosso Rio Grande. E para terminar, eu vou responder ao Tati assim, ó: o Grêmio não perde, ganha, empata ou é roubado. Realmente o discurso dele é igual ao Renato. É isso aí, Tati, pensa igual ao Renato. Só que tu não vai ganhar igual a ele. Ele ganha milhões e fica ironizando aos gremistas. Mas com isso, eu retorno aqui ao Estúdio 2 e só tenho que me despedir de vocês. Tudo tem início, meio e fim. Agradecer e a qualquer momento nós anunciaremos que teremos uma nova live.
onde eu fico contente com aqueles que estiveram conosco, aqueles que por uma razão ou outra não conseguiram estar conosco, mas, como eu disse, a nossa plataforma, depois nós colocaremos em gravação a live que nós tivemos no dia de hoje. Até uma próxima. É a Rádio e TV Impacto Web de Gravataí que se despede de vocês e desejando que fiquem com Deus. Até uma próxima live. E nós estaremos aqui e eu convocarei vocês. Espero que vocês coloquem na agenda e estejam conosco.